Alô, meus irmãos e povo abençoado de todo o meu querido Brasil. Os meus irmãos do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, enfim, de todo esse meu querido Brasil. Um abraço para todos vocês. Eu agradeço por vocês estar me acompanhando, estar me assistindo. Eu, com todo prazer, estou gravando as mensagens, estou colocando todos os dias mensagens novas para a edificação. O que Deus me deu. E eu estou, porque eu não quero. Eu já fui dirigente de igreja por muitos e muitos e muitos anos. Se cada mensagem que eu preguei, eu ganhasse R$ 10 por cada mensagem, eu seria um homem riquíssimo hoje, muito rico. Mas eu nunca ganhei dinheiro nenhum, porque eu nunca aproveitei de ninguém. Como disse Jesus aos seus discípulos, de graça dai. Recebei de graça dai. Eu faço isso com prazer. Eu sou aposentado, graças a Deus, eu não preciso me preocupar com nada. E por isso estou aqui trazendo essa mensagem. E a palavra que eu tenho para nós, meus irmãos e irmãs, é essa. Eu não creio que o Titanic foi afundado por Deus. Porque se comentam muito. Quem se comenta? Quem é que diz que o Titanic foi Deus quem afundou? Os religiosos. Irmão, Deus é muito sério. Não desafia Deus, não. Você viu lá o engenheiro que construiu o Titanic, desafiou Deus e Deus mostrou. Não, Deus não tem que mostrar nada. Deus não tem que mostrar que Ele é Deus. Ele precisar matar um monte de gente, destruir uma cidade, fazer alguma coisa para mostrar o que aconteceu com Sodoma. Ali foi que Deus estava indignado contra aquele povo. E foi por isso que Deus o destruiu, mas ele não destruiu para mostrar o poder. Sabemos que Deus, ele é poderoso no céu e na terra. Tudo procede dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36. Tudo é dele. Ele faz o que ele quer, porque o mundo está na palma das mãos de Deus. Ele está no controle de tudo. Então, esses homens ficam aí dizendo, os religiosos, que Deus afundou o Titanic por causa de um homem que falou uma palavra. E o Titanic foi ao fundo do mar. Agora nós olhamos quantas pessoas que estão aí blasfemando contra Deus, quantas pessoas que insultam a Deus, quantas religião, não é nem uma pessoa, criam religião para criticar Deus, para zombar de Deus. E não acontece nada. Porque Deus, ele não está preocupado com o que diz os homens. Porque o que é de Deus, ele procura adorar a Deus. Se você é de Deus, você tem prazer em ouvir falar em Deus. Você tem prazer em ouvir, cantar, glorificar, orar, levantar suas mãos e bendizer o nome de Deus. Até mesmo médicos, quando eles se deparam com um problema difícil, eles olham para aquele paciente e vê que a situação dele é difícil.
e diz, olha, essa causa aqui, só Deus. É só Deus. Nós fazemos aquilo que a nós foi ensinado. O médico é limitado. O médico chega a um ponto que ele diz, daqui para frente, eu não posso fazer mais nada. Tudo já esgotou. A medicina chegou ao fim. Tudo já examinou, procurou, fez, deu remédio, operou, babá, e não encontra solução. Mas Deus é o único que pode todas as coisas estar nas mãos de Deus. Então, por isso que eu não posso acreditar que Deus age da forma que esses homens, somente esses religiosos, diz que foi Deus quem afundou o Titanic. Eu não acredito dessa forma. Porque isso é muito falado. Né? Porque foi Deus que permitiu que as torres gêmeas, lá em Nova York, foi atacado por aqueles aviões, aquilo é permissão de Deus. Todo mal que acontece na face da terra, eles jogam em cima do diabo, não adianta jogar. O que é o diabo? O diabo é como uma sereia. O que é uma sereia? Então, o diabo, o que a gente sabe que é um adjetivo. Sereia, o que é uma sereia? Então, a gente vê muitas coisas que o povo hoje fala, não, isso é o castigo de Deus. Isso é as mãos de Deus que está pesando sobre essas pessoas. O que está acontecendo em Israel é a mão de Deus? Não. É que o homem é mau. Deus disse no capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis, vejo que a maldade do homem é má continuadamente, não é por um tempo. O homem é mau por um tempo, depois ele fica bom, ou depois ele... Não. Continuadamente, o homem ele é mau. Você olha para as cartas do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 17 de Gálatas. Ele fala do fruto da carne e do fruto do Espírito. E você olha para Paulo outra vez, o apóstolo Paulo falando do capítulo 7 de Romanos. E ele falando pelo versículo 18, 19, 20, ele falando, não faço eu o bem que quero, que miserável homem que sou. Eu não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Muitas vezes você não quer fazer determinadas coisas. É como um assassino, uma pessoa que tira a vida de uma pessoa. Ele faz certas brutalidades, certas crueldades. E depois, quando ele está deitado, lá pela madrugada, ou quando ele perde o sono, começa o seu raciocínio. Por que eu fui fazer isso? Por que eu não poupei a vida daquela pessoa? Por que eu fiz essa maldade? Por que eu agi dessa forma? Eu podia ter evitado isso. Não tinha necessidade de eu ter feito isso. Mas o homem chega a esse ponto. Porque o homem é mau continuadamente. Então nos conta, que eu não acredito, mas conta que um carro com 4 jovens parou na frente da casa de uma moça. E a mãe disse, filha, onde você vai? Eu vou curtir, mãe. Eu vou aí para os bailinhos. Vou curtir a noitada aí. Vou na noitada. Minha filha, Deus acompanha você. Quando ela foi entrando no carro, ela falou, Deus te acompanha. Deus vai com vocês. Dizem que ela falou,
Se esse Deus quiser, ele vai no porta-mala, porque aqui não cabe mais ele. Diz que o carro seguiu. Aí se diz que o carro chocou, teve um acidente e morreram todos. O carro se arrebentou todo o carro, esbagaçou. Morreram todos os 5 jovens que estavam dentro do carro. Abriram o porta-mala estava perfeito e dentro do porta-mala tinha uma bandeja de ovo. Nenhum ovo se quebrou. Aí disseram, por quê? Porque Deus estava lá. Será? Será que Deus ia entrar dentro do porta-mala de um carro e falar, eu vou ficar aqui para mostrar para eles que eu sou Deus. Vou ficar aqui dentro desse porta-mala aqui e vou proteger o porta-mala do carro e proteger até essa bandeja de ovo que está aqui para mostrar para eles que não aconteceu nada, porque eu estou aqui. Vai acontecer com eles. Mas, por eles ter zombado de mim, se ele quiser, ele vai no porta-mala do carro, porque aqui dentro não cabe ele. Então eu vou no porta-mala do carro e vou provar para ele. Não, para com isso. Pare com essas coisas. São coisas que a gente escuta, muitas vezes dentro desses lugares chamado igreja, como você já viu aquele outro contar que aquele casal estava passando necessidade e diz que a mulher falou assim para o marido assim, ó, Deus está mandando nós ir no mercado. Chegar no mercado, você já deve ter ouvido isso, eu já ouvi isso aí, e a igreja toda aplaudir e tal. E pega um carrinho. Pegaram o carrinho, pega tudo que vocês precisam. Chegou na parte do açougue, carne, tá? Aí fez um. Aí o marido fala para a mulher assim, mas como, mulher? Nós não temos dinheiro, não temos nenhum tostão. Deus proverá. Aí chegou na hora, tá todo mundo passando o caixa, ela foi no caixa 7. O caixa 7 estava fechado, ela parou. Aí que o povo olhava e falava assim, o que essa mulher está fazendo no caixa 7? Está fechado o caixa 7. Aí ela ficou ali. E o marido falava para a mulher assim, mulher, mas escuta, você está bem? Será que o que você está fazendo está certo? Ela falou, fica em paz, porque Deus está conosco. Aí diz que de repente anunciaram dentro do mercado. Nós estamos premiando um caixa aqui no mercado. E a primeira pessoa, um prêmio do mercado, a primeira pessoa que chegar no caixa 7 não vai pagar sua compra. E ele já estava lá. Pronto. Aí eles passaram e tudo. E eu me lembro que isso foi contado por volta de 82, 83, tudo bem que bateu palma, Deus, glória a Deus. Depois eu fui saber a música. A música cantada por dupla sertaneja. Que canta essa música. Ué, eu falei para minha mulher, você está ouvindo? É uma música, não tem nada a ver com o que se conta dentro das igrejas. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, os homens criam muitas coisas para tentar, mas Deus não precisa que alguém invente uma mentira para poder, por duas coisas, para fazer o povo crer nele ou alguma coisa para trazer temor e tremor, como no caso do Titanic. Quando foi feito esse navio, que teve tinha 7 compartimentos, então seria difícil, não vou dizer impossível, mas seria difícil desse navio ir ao fundo do mar. E diz que perguntaram ao construtor desse navio, mas será que esse navio não... A primeira viagem, será que esse navio não pode afundar? O cara diz, nada consegue afundar esse navio. Nem mesmo Deus afunda esse navio. Por causa dessa palavra, diz que Deus entrou em ação. Ele falou, vou mostrar para vocês. E o navio bateu em quê? Bateu numa rocha de pedra? O que foi? Uma bomba? Alguém soltou uma bomba e explodiu o casco do navio? Não. Ele bateu o quê? Iceberg. Seria o quê? Gelo.
Mas você sabe que o gelo é duro. Dá um soco numa pedra de gelo para você ver o que acontece com a sua mão. Dá um chute numa pedra de gelo para você ver. O gelo é duro como uma rocha. Bateu, rebentou. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, foi até o sétimo compartimento. Quando isso aconteceu, que os que estavam tomando conta da direção do navio, não sei, uns falam uma coisa, outros falam. No filme nós vemos que eles ficou intertido, vendo ali aquele casal ali, Rose e o outro ali, o artista que estava com ela ali, brincando, correndo para lá, correndo para cá, né? Leonardo DiCaprio. E esse cara intertido olhando, e quando viu, chocou, e não vira a rocha na frente. Mas eu não sei. Eu sei que esse navio, disseram 4 horas, esse navio vai estar no fundo do mar. E esse navio foi para o fundo do mar. Enquanto os botes conseguiu salvar algumas vidas, 1.600 pessoas desceu ao fundo do mar, morreram. Aí ele diz, foi Deus, irmão. É Deus quem afundou o Titanic. Eu não acredito que foi isso. Eu acredito que foi ter chocado, a falta de atenção. Porque tudo com as coisas que acontecem de mal, um trem choca com outro é Deus. Um navio afunda é Deus. Um avião cai é Deus. Toda a tragédia que acontece é Deus. Não. Porque a pessoa diz que nem Deus não afundaria aquele navio, Deus ficou indignado, falou assim, eu vou provar para eles que eu vou afundar esse navio para eles verem com quem que eles estão brincando. Estão caçoando com o meu nome, eu vou mostrar para eles. Mas ele não disse que Deus, ele falou nem Deus, mas ele falou que tipo de Deus. É aquilo que eu estava dizendo, existem muitos deuses na face da terra. Então, por isso que eu não acredito. Enquanto muito, não, mas foi Deus mesmo, tal. Então, todas essas coisas que vêm de ruim sobre a face da terra é Deus. Não, é consequência. Que essas coisas não existem desde agora. Falta de chuva, fome sobre a terra, existe desde os tempos de Abraão. Abraão fugiu, foi para o Egito. Isaac foi para o Egito. Jacó pegou seu povo e foi morar no Egito, um país que não tinha nada a ver com o Deus verdadeiro. Foi para lá. Lá que ele encontrou abrigo seguro foi aonde? No Egito. Então, peste, fome, guerra, todas essas pelejas, doença, todas essas coisas, existe desde a antiguidade. Já existe esse tipo de coisa. Então nós vamos culpar que é Deus, culpado de tudo? Não. Não podemos culpar Deus que causou todo este mal sobre o Titanic, porque aquele povo cantava, aquele povo oraram, aquele povo fizeram tudo, mas não conseguiu escapar. Será que Deus agiu desta forma para afundar aquele navio Titanic? Eu não acredito, como muitos aí acreditam que tudo que acontece de mal é Deus. Não. Tudo está no homem, porque nós somos mal. O avião Santos Dumont construiu o avião. Depois que ele construiu o avião, parece que em 1905, diz que ele arrependeu de ter feito o avião, porque ele construiu o avião. Ele fez o avião para carregar, transportar passageiro. Mas eles viram que eles começaram a usar o avião para destruir vida. E vocês sabem hoje que os aviões hoje são os que mais destroem. Passam e jogam bomba, mísseis, e assim por diante. Ele arrependeu de ter criado, é o pai da aviação. Arrependeu de ter feito. Então, meu irmão, toda maldade, tudo que acontece, procede do homem. É o próprio homem quem causou. Fizeram aquele navio, se aquele navio não tiver chocado, os homens tivessem prestado atenção, e não tiver chocado contra aquela rocha, não tinha acontecido nada disso. Mas eles testaram, eu vi várias pesquisas,
Eles pegaram aquelas barras de aço, com aqueles rebites fortes, puseram e pegaram um trator, desse trator grande, e forçou para ver se rompia, não conseguiu romper. Falou, não, mas foi Deus mesmo, porque você pode ver que nem um trator forte não aconteceu. Eu não creio dessa forma, porque o impacto daquele navio contra aquele iceberg foi muito forte e por isso o navio veio ao fundo do mar. Se você pensa como eu, meu irmão, você sabe que o nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é bom. É como eu ouvi um homem, para terminar, eu ouvi um homem testemunhando um dia desse. Ele não tem nada a ver com religião, mas ele disse assim, eu fumei muito e eu fui ao hospital. 3 dias e eles começaram a fazer raspagem, mas ligaram os aparelhos para que eu tivesse oxigênio. Então, durante 3 dias, eu fiquei respirando só com os aparelhos do hospital. E eles fazendo raspagem, tirando toda a imundícia que tinha nas veias, nos pulmão e tal. Passou-se 3 dias, então tiraram os aparelhos e voltou a respirar. Ele disse, 3 dias, eu paguei $8.000. Eu paguei desse 3 dias que eu fiquei. E sendo que 65 anos eu respirei o ar de graça, o oxigênio de graça, não paguei nada para Deus. Em 3 dias eu paguei 8.000. Então é isso, meu irmão. Deus dá tudo para nós, faz a terra produzir, a chuva cai, Deus faz toda essa grandeza, essa maravilha, porque Ele nos ama, porque nós fomos criados por Ele. Ele criou a raça humana. E a Bíblia diz, foi a obra mais perfeita que Deus fez, aonde Ele colocou suas mãos, foi no homem. Todas as coisas foi criada pelo haja, pelo poder da sua palavra, que haja. E assim acontecia. Mas o homem, Deus trabalhou e fez o homem. Então foi a obra mais perfeita que Deus fez. Mais importante foi a criatura humana. Que haja animal, houve os animais, as aves, os peixes, e assim por diante. Mas o homem, Deus colocou suas mãos e foi trabalhando, soprou nas narinas do homem, deu fôlego de vida. Então nós temos uma vida importante porque Deus nos deu esse fôlego de vida. E Deus nos ama. E grande é o amor de Deus para conosco, porque João chegou no capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo que cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então isso foi o amor de Deus. Ele não conseguiu expressar tão grande é o amor de Deus para conosco. Então eu não acredito que Deus age dessa forma, destruindo, matando, derrubando, afundando navio, derrubando avião, formando guerra, como nós estamos vendo aí, guerra da Ucrânia com a Rússia, guerra de Israel, tudo esses movimentos, vamos jogar a culpa a Deus? Não. Deus é o nosso socorro, bem presente na hora do momento que nós mais precisamos. Quantas vezes Deus já me livrou da morte? Eu já contei numa mensagem aí. Desde menino, Deus já me deu livramento. Eu, em cima de um pé de manga, o cara levou uma cartucheira carregada. Ele levou no meio do pezinho de manga. Eu estava no meio do pé de manga. Quando ele levou, porque ele foi puxar o dedo, ele falou, não, eu não vou estragar esse tiro. Ele iria atirar para derrubar uma manga. Ele falou, vou derrubar uma manga? Com tiro? Não, não. Ele abaixou o cano da sua cartucheira. Aí ele chegou, põe uma manga. Aí eu comecei a rir. Ele gelou, esmoreceu, sentou no chão e começou a passar mal. Ele falou assim, olha, eu seria um assassino agora, se eu tivesse puxado o dedo. Eu estava dentro, no meio de um pezinho de manga.
pequeno. E ele não me viu. Ele veio andando pelo pasto e eu já estava lá. Quando eu vi ele, eu subi no pezinho e fiquei lá dentro, quietinho. Ele chegou e mirou bem. E eu recebi uma carga de chumbo. Pronto, minha vida seria ceifada. Mas Deus me deu vários livramentos. Então, por isso que eu só tenho que engrandecer e agradecer a Deus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo. Eu termino essa mensagem. Se você gostou, fique com esta palavra. Curte, dê o seu like, para que o YouTube te avisa quando eu colocar novas mensagens. Todos os dias eu estou colocando novas mensagens para edificação da nossa vida. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Goodbye, goodbye. Graça e paz.